capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Enquanto você procura, eu quero louvar o Senhor e agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade de poder ministrar a sua palavra e hoje em especial poder estar aqui com os irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Agradeço o Rafa, meu amigão, posso chamar agora de pastor Rafa. Aleluia, Jesus. Só Deus sabe quanto me abençoaram a minha vida, a minha família, a vida da minha esposa. Foram instrumentos e canal de bênção. Eu guardo vocês no meu coração e oro pela vida de vocês. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Os obreiros, tem mais irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu amigo Luiz, Deus abençoe e continue te usando, como já tem usado de maneira poderosa. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quantos acharam, pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido Sul e a Ziclague, e tinham ferido a cidade, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigaiú, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém, irmãos? Aleluia. Tome teu assento, mas continue adorando ao Senhor. Glória a Deus. A palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essa semana, eu prometo a você ser bem rápido, mas eu queria que você prestasse atenção, porque o tempo certo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração também. Capítulo 30, e o contexto em que nós lemos, vai nos mostrar um período de dificuldade, um período de crise na vida de Davi. Davi vive um momento conturbado dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, da sua família. No contexto em que nós lemos, Davi já havia sido ungido futuro rei de Israel, mas ele estava no palácio servindo ao atual rei, que se chamava Saul. E Saul, além de rei, era sogro de Davi, porque Davi se casa com a filha do rei. Por isso ele começa a habitar no palácio. A sua casa era no palácio. Ele morava, auxiliava Saul, dedilhava a sua harpa, expulsava os espíritos malignos da vida de Saul. Só que em um certo momento da história, a Bíblia vai nos contar que Saul ouve um comentário do povo e ele deixa que um sentimento ruim invada o seu coração. A história vai nos dizer que Saul, voltando da guerra, voltando da batalha, José, ele ouve as mulheres dançando e cantando, dizendo: olha, Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. E quando ele ouve essa fala, Luiz, a respeito dele próprio, ele, de certa forma, deixa que um sentimento invada o seu coração. E nós conhecemos esse sentimento, ele se chama inveja, ou se chama ciúme. E se nós formos olhar o significado, é a infelicidade pela felicidade do outro.
Quando Saul ouve o povo falar acerca dele, trazendo a comparação com Davi. Quando Saul ouve o povo dizer que ele matou milhares, mas que Davi matou 10 milhares. Que Davi matou mais, que Davi fez mais. Que Davi, de certa forma, é mais amado pelo povo do que Saul. Ele deixa que esse sentimento invada o seu coração. E esse sentimento hoje está entrelaçado dentro da nossa sociedade. Nós vivemos em dias onde a inveja tem causado grandes catástrofes. Nós vimos, de certa forma, pessoas que não se alegram, não têm a satisfação, não têm o prazer em celebrar as conquistas do outro. Não têm o prazer em ver o irmão do lado ser abençoado. Em ter o irmão do lado vendo cumprindo as promessas do Senhor, talvez. Nós vimos que a atitude de Saul é essa. Se nós formos olhar o significado da palavra inveja no original, que é o latim, ela significa não ver. Essa era a atitude de Saul. Saul não queria ver Davi ser abençoado. Saul não queria ver a promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Davi. E é nesse momento que a história vai nos contar que Saul manda perseguir Davi. Saul começa a atormentar Davi. Saul começa a caçar Davi a ponto de querer matá-lo e impedir que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida. A impedir que Davi se sente ao trono. A impedir que Davi se sente e reine sobre Israel. Porque Saul não queria ver Davi reinar sobre o seu lugar. Saul não queria ver Davi ser mais abençoado que ele. Só que só nessa introdução eu queria tirar a primeira lição para nós entendermos algo aqui. Porque o texto me diz que enquanto Saul perseguia Davi, Davi tem várias vezes, irmãos, a oportunidade de matar Saul. Davi tem por várias vezes na palma da sua mão a oportunidade de findar esse vai para lá e vai para cá fugindo de Saul. Porque Saul o atormentava. Saul o perseguia todos os dias, querendo impedir as promessas de Deus sobre a vida de Davi. E Davi tem, em algumas oportunidades, a chance de matar Saul. E se Davi fizesse isso, certamente não precisaria mais fugir, não precisaria mais se esconder. E ainda cumpriria, Rafa, muito mais rápido a promessa que Deus havia designado a ele, ser rei sobre Israel. Só que a Bíblia nos conta uma atitude diferente. Preste atenção nisso. Aleluia. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, a Bíblia vai dizer que um dos soldados de Davi pede para ele, quando vê Saul dormindo, deixa eu matar. E a resposta de Davi é: Deus me guarde de tocar no ungido dele. Davi reconhece de que não está na sua mão o poder de tirar a vida de alguém, de tirar Saul do trono, de certa forma tentar matar Saul para impedir as perseguições, para impedir as lutas em que ele vinha sofrendo no decorrer dos dias. Davi nos ensina algo, que para que nós possamos viver as promessas de Deus, para que nós possamos viver as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós não precisamos matar ninguém, nós não precisamos perseguir ninguém, nós não precisamos passar por cima de ninguém, nós não precisamos humilhar ninguém. Davi reconhece de que a decisão não está sobre a sua mão, e ele entende: Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. E a Bíblia diz que, nesse momento, então, Davi, ele reconhece de que ele precisa sair daquele lugar. Davi está sendo perseguido. Davi está sendo ameaçado todos os dias. Ele tem que se esconder em vários lugares, porque Saul persegue. Saul separa 3.000 dos seus soldados para perseguir Davi, para tirar a vida de Davi, para impedir que as promessas de Deus se cumpram sobre a vida de Davi. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia. O que Davi nos ensina é que a nós basta apenas confiar em Deus, esperar em Deus. Nós não precisamos humilhar ninguém.
Nós não precisamos derrubar ninguém. Nós não precisamos passar por cima de ninguém, porque aquilo em que Ele falou, Ele há de cumprir. Ele zela pela sua palavra. Aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele prometeu para a tua casa, para a tua família, para a tua vida profissional, para o teu ministério, para o teu casamento, Ele há de cumprir. Aleluia. Você consegue entender isso? Então Davi, ele cansado já de fugir para lá e para cá, se escondendo de Saul todos os dias. A Bíblia diz que ele vai procurar um refúgio. Ele vai procurar se esconder. De certa vez ele se esconde em uma caverna, Luiz. E nessa caverna a Bíblia nos conta que alguns dos seus irmãos, parentes, familiares próximos, ouvem que Davi está escondido em uma caverna e eles vão até Davi e se unem a ele. E a Bíblia diz que há também alguns que estavam endividados, alguns que eram rejeitados pela sociedade, e eles vão se unir junto de Davi. E a história vai nos contar que ali Davi forma um exército. 600 homens se unem a Davi. 600 homens estão do lado de Davi. Davi nesse momento reconhece de que não dá para viver numa caverna. Davi nesse momento reconhece de que não dá para passar a vida toda se escondendo de Saul, fugindo de Saul, ao ponto de que ele vai procurar refúgio na terra do maior inimigo do povo de Israel, os filisteus. E a Bíblia vai nos contar que Davi chega ao rei dos filisteus, que se chama Aquis, Jonas, e ele vai pedir, de certa forma, um refúgio. Será que não tem uma terra aí para a gente morar? Será que você não pode ajudar a gente, dar um espacinho para a gente morar? E a Bíblia vai dizer que Aquis acha graça aos olhos de Davi e concede uma terra a ele. E essa terra se chama Ziclag. Davi e os seus 600 homens têm que se refugiar na terra dos seus inimigos, para que assim Saul não venha o perseguir e ele não atente de matar Davi. Eles se escondem lá na terra dos seus inimigos. Só que em determinado momento da história, a Bíblia vai nos contar que o povo filisteu vai lutar contra Israel. E agora Davi está vivendo em território filisteu. E o rei Aquis convoca Davi para pelejar contra o seu próprio povo, Israel. A Bíblia diz que Davi aceita a proposta. Davi reúne os seus 600 soldados, seus 600 homens, e se encontram prontos para atacar Israel. Só que os príncipes dos filisteus, quando olham para 600 homens hebreus, alguém vai levantar e vai questionar: o que esses hebreus estão fazendo aqui? O que esses homens estão fazendo aqui? Esse aí não são aqueles em que as mulheres cantam e dançam dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares? Manda esse povo embora, porque no meio da batalha é capaz de ele ver o povo deles morrendo e se voltar contra nós e matar todos nós. E o rei Aquis entende. Então ele dispensa o povo. Ele dispensa Davi, os seus 600 homens. A Bíblia vai dizer que eles então retornam para sua terra, retornam para Ziclag, Jonas. Só que o percurso até Ziclag era de 3 dias. Por isso que quando a gente chega aqui no capítulo 30, o versículo 1 vai dizer que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia. Quando eles chegam em Ziclag, o cenário em Ziclag é o quê? Cidade queimada. Tudo destruído, tudo em cinza. Os amalequitas invadiram Ziclag e levaram tudo o que eles tinham. Destruíram todos os bens, atearam fogo nas casas. E as esposas e os filhos e filhas foram levados cativos. A Bíblia diz que nesse momento, todos aqueles homens que eram guerreiros, e guerreiro é gente que não chora muito não, mas naquele momento eles alçaram a sua voz e choraram até que não tiveram mais forças para chorar. Você consegue entender isso? Um povo que quando chega em casa está tudo destruído. Um povo que quando chega em casa, tudo está tomado pelo fogo e as suas esposas não estão mais lá. Os seus filhos não estão mais lá. Aqueles homens olham para aquele cenário e olham a sua cidade, aquilo que eles construíram, tudo que eles tinham completamente destruído. Só que perceba que o texto nos diz que eles levaram as mulheres e os filhos cativos. Porém,
a ninguém eles mataram. Eles tocaram naquilo que era material, mas aquilo que era mais precioso, o Senhor conservou. O quê? A vida. E se tem vida, ainda tem esperança. E se tem vida, ainda tem saída. E se está de pé, ainda